Fala galera, belezinha? Tudo bem com vocês? Aqui o Jonas falando novamente. Hoje pra gente falar um pouquinho sobre a partida do Santos contra o Grêmio e Santos, né? E Corinthians e Ceará em Itaquera. Primeiro falar um pouquinho do jogo do Santos, que aconteceu primeiro, né? Então foi um jogo que aconteceu às 4 da tarde aí. Santos que jogou bem, na minha visão, foi um time que começou o jogo bem lá, bem postado. O Cuca não contou aí com o Marinho e Soteldo, então foi um time que foi competitivo. Até quando eu tava assistindo o jogo, pensando na minha cabeça assim, eu falei, cara, os torcedores do Santos devem ter muito orgulho dessa equipe, né? Deve ter orgulho do time do Santos, porque é um time que é aguerrido, é um time competitivo, é um time que sabe jogar. É legal ver o Santos jogar. E até saiu na frente, né? Fez 1-0, uma jogada ali bem inusitada ali, o zagueirão indo pro ataque, fez assistência ali pro Caio Jorge fazer 1-0 pro Santos. E aí imaginava ali que o Santos iria vencer novamente ali o time do Grêmio, né? Esses times que se enfrentaram na Libertadores aí, vocês se lembram. E aí o jogo ficou bem palheiro, né? Foi um jogo legal de assistir, foi um jogo bacana. E aí, numa jogada lá no ataque do Grêmio, pênalti. E aí, o Diego Souza se encarregou de bater, fez a cobrança lá e conseguiu empatar o jogo para o Grêmio. Então, o primeiro tempo foi bem equilibrado. O primeiro tempo que acabou 1-1. As duas equipes aí foi bem palheiras ali na primeira etapa. A segunda etapa, ela começou exatamente como começou a primeira, né? Então, o segundo tempo, o Grêmio não mudou sua estratégia, começou da mesma maneira, só que com um diferencial. O Santos não começou da mesma maneira. Então, como eu falei, o Santos começou bem postado, um time aguerrido ali, competitivo, mas no segundo tempo não foi isso que aconteceu e o Grêmio com duas tabelas ali no início do segundo tempo já estava ganhando de 3-1. Com 7 minutos do segundo tempo já estava 3-1 pro Grêmio, né? Então o Grêmio conseguiu aí abrir uma vantagem aí muito cedo. E aí imagina o time com 10 minutos aí que seja do segundo tempo já ganhando de 3-1 por 2 gols de diferença. Então já imaginou, né, que iria ganhar o jogo. E isso fez muito, muito mal para o Grêmio, por incrível que pareça. O time brasileiro é incrível, meu cara, é sempre assim. E aí tirou o pé e o Santos não estava mesmo realmente demonstrando alguma força. E aí numa jogada ali que acredito eu que não iria dar em nada, né? Uma cabeçada ali fraca e a bola bateu na mão. Bateu na mão e hoje em dia a gente sabe que aqui no Brasil, né? Ou qualquer outro lugar aí a regra mudou. Não tem mais negócio de bola na mão, mão na bola. Se bateu é pênalti. Então foi pênalti para o Santos, né? E na cobrança do pênalti fez o 2-1, o 3-2. E aí o time entra no jogo, né? Estava perdendo por 2 gols de diferença, diminui essa vantagem aí pro adversário, entra no jogo. Jogadores do Grêmio, Renato Gaúcho, como sempre, indignados aí com a arbitragem. E aí ficaram mais revoltados ainda depois do segundo pênalti pro Santos, né? O Santos, outro pênalti aí com a bola na mão. Esse já nos acréscimos do jogo. E o Santos com um jogador a menos. Sandri foi expulso, tomou o segundo amarelo. Então o Santos conseguiu aí com um jogador a menos, né? Conseguiu um pênalti aí nos acréscimos para poder empatar o jogo. O que os jogadores do Grêmio, Renato Gaúcho, ficaram indignados é a questão, né? Que todo mundo aí ainda às vezes tem um pouquinho de dúvida, né? No primeiro pênalti o juiz deu e nada de VAR. No segundo, ele foi no VAR. Então os jogadores ficam indignados às vezes por isso, né? Pô, por que nenhum você foi, no outro você não foi e tal? Às vezes é a falta de conhecimento mesmo dos próprios jogadores. Eu acredito que o jogador ele tem que conhecer a regra, né? E a regra com o VAR mudou. Então tem muito lance que o juiz não precisa ir lá, tem lance que o juiz precisa ir lá, então os jogadores têm que entender. O que o jogador reclama é porque é contra o time dele. Se é contra o time dele, tem que reclamar, não tem jeito. Não, é regra, aqui no Brasil tem que ser assim. Porque se eu me jogar na área do adversário, eu vou pedir pênalti, caramba. Mas se o cara se jogar na minha área, não é pênalti. Ô, que isso, cara, você jogou.
Então, infelizmente, no Brasil é assim, é a cultura, né? E os jogadores às vezes vão dar uma entrevista, né? O repórter tá lá entrevistando o cara fazendo um desabafo, e às vezes o cara falando a maior besteira ali, mas tem que ouvir, né? Tem que dar a voz pro cara, tem que deixar o cara falar. E às vezes o cara tá ali falando uma besteira, né? Tá fazendo alguma coisa que não tem nada a ver com a regra. Mas fato é que o Santos conseguiu empatar o jogo 3-3, foi para 46 pontos. É um jogo que estava perdido ali, com 2 pênaltis. Então o Santos saiu no lucro bastante com esse resultado. Foi para 46 pontos aí e tá na briga para Libertadores, né? Tem um jogo a menos, então ele consegue aí até chegar a subir um pouquinho mais na pontuação aí. Porque ele vai enfrentar o Corinthians que enfrentou o Ceará, né? A gente fala um pouquinho mais desse jogo aí de Corinthians e Santos. O Corinthians enfrentou o Ceará em Itaquera, né? E conseguiu vencer, né? Venceu por 2-1 de virada. O Ceará, ele também foi um time que começou o jogo legal, começou o jogo ali apertando a marcação, bem ajustado, fez 1-0. 1-0 ali, um gol de escanteio, cobrado pelo Vina. Desculpa. Saiu na frente, fez 1-0 e aí ficou ali postado. E aí o Corinthians numa bola do ataque ali também, um lance duvidoso, pênalti pro Corinthians, o VAR entrando em ação novamente. E aí, pênalti em cima do Gabriel entrando na área novamente, olha aí. Que isso, fez um gol, né, no último jogo, entrou na área, sofreu um pênalti agora. Fábio Santos foi o encarregado da cobrança. Bateu bem, bateu confiante, no meio do gol, esperou o goleiro cair e fez 1-1. Não demorou muito, o Corinthians conseguiu a virada, uma jogada individual do Gustavo Mosquito, né, o antigo Mosquito. E aí ele fazendo aquela jogada de linha de fundo. Na minha opinião, eu gosto de jogadores assim. O destro jogando na direita e o canhoto jogando na esquerda. O meu gosto pessoal, eu prefiro isso. Assim, ele foi para a linha de fundo e tocou para a posta do Mancini, né? O Léo Natel, que jogou no lugar do Jô, fez a jogada ali, fez a vez de Jô ali, fazendo o gol da virada 2-1. O Jô começou o jogo no banco, entrou no segundo tempo. Então, esse gol, né, mudou completamente a história do jogo, porque o Ceará, depois que ele tomou o segundo gol, ele não acertou mais nada, foi incrível, não acertava passe de 2 metros. Se você tiver oportunidade aí, coloca no jogo Corinthians e Ceará, depois do segundo gol do Corinthians. O Ceará não acertava passe de 2 metros, era incrível. O cara passava, o jogador tocava nas costas, tocava a bola muito na frente, dava no pé do jogador do Corinthians. Foi incrível, incrível. Perdia a bola besta, então foi primordial esse gol do Corinthians aí para desequilibrar a equipe do Ceará. E aí o segundo tempo foi desenrolando da mesma maneira que terminou o primeiro tempo. Um jogo fraco, né? Até porque, como eu falei, o Ceará não acertava nada e o Corinthians já é um time limitado com o Casares. Sem o Casares, então, piorou. Então, ficou um jogo muito fraco, né? E o segundo tempo, poucas chances. O Ceará quase conseguiu empatar o jogo numa bola na trave, né? Uma bola ali cruzada, atravessou a área inteira e o jogador acertou a trave, quase tomou a virada. E por incrível que pareça, essa foi a única chance do Ceará. Foi a única bola que o Ceará chegou e quase conseguiu empatar o jogo. Não aproveitou. O Corinthians também teve 2 chances ali, o Otero numa falta, o Ramiro que bateu uma bola e o goleiro defendeu, mas ficou por isso aí. Corinthians 2-1, indo para 48 pontos, em 8º lugar no campeonato e vai beliscar uma vaga na Libertadores aí. Se continuar dessa maneira, né, o Corinthians é o time do resultado. O Corinthians não é um time do brio, que joga muito, que joga bonito. Meteu aquele 5-0 no Fluminense e surpreendeu até os corintianos, né? Então o Corinthians é um time assim, ele joga pelo resultado, então tá aí. E aí foi para 48 pontos, tá atrás ali do Grêmio, tá bem abaixo, uma posição abaixo do Grêmio, tá abaixo do Fluminense. Fluminense que, por incrível que pareça, 2 pontos do São Paulo, né? O São Paulo é o 4º colocado hoje, o Fluminense está em 5º. Então o Fluminense pode até, quem sabe aí, buscar uma vaguinha a mais. É claro, tem as vagas que vão direto para a Libertadores que aumentou devido aí o Palmeiras ser o campeão da América,
né? E a final da Copa do Brasil aí, que é Palmeiras e Grêmio, os dois estão ali na frente. E aí, vamos ver se o Corinthians realmente vai chegar mesmo, porque o Santos está ali colado. E como eu falei, Corinthians e Santos se enfrentam aí nessa partida que tá faltando aí. O jogo para refazer aí, para fazer, né? O jogo do Campeonato Brasileiro, que é Corinthians e Santos. O Corinthians 48, Santos 46. Então, um confronto direto aí. Então, acredito que os dois podem chegar aí, vamos ver. O Fluminense parece que é um time que não vai vacilar, então vai continuar nessa posição. Então, acho que vai ficar ou Corinthians ou Santos. Dificilmente irá os dois, né, para Libertadores. Vamos ver, se for os dois, melhor ainda. Tem até o Bragantino brigando por fora aí, né? Ganhou do Atlético Goianiense. E aí, aquela história, né? Quanto mais paulista na Libertadores, melhor. Mesmo que for na pré-Libertadores aí, vamos ver o que dá. E aí, esse campeonato aí também tá lá na parte de cima, parece que ninguém quer ganhar. O Atlético Mineiro conseguiu a façanha de perder pro Goiás. Então, o Atlético Mineiro também, do Sampaoli aí, é um time que, para mim, não me passa nenhuma confiança, né? Agora contratou o Hulk, mas quer contratar outros jogadores, mas, na minha opinião, Sampaoli, ó, vai embora logo logo. Mas é isso aí, galera. Falei do Corinthians, falei do Santos e são as equipes aí que estão tentando aí uma vaga na Libertadores e vão se enfrentar logo logo na frente. Beleza, galerinha? Muito obrigado mais uma vez aí por assistir o vídeo. Forte abraço, dá um like aí e fiquem com Deus.